Começo pedindo desculpas pela interrupção brusca do vídeo. Eu toquei no mouse sem querer. E aqui considerem a continuidade. Então, 3 passagens que provam que Jesus Cristo é Deus. Jesus é Deus. Jesus é o Cristo, né? No princípio era o Verbo, o Logos. E o Verbo estava com Deus, né? E o Verbo era Deus. En arche eno logos, kai logos en proston theon, kai theos eno logos. E o Verbo era Deus. Então, assim, a encarnação do Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Et verbum caro facta est, está pulei 2 páginas. Está em João, na continuidade do capítulo 1, 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, o nume, como a glória do unigênito do Pai, o único que o Pai gerou, cheio de graça e de verdade, do Espírito Santo. Então, gerado pelo Pai, aqui está os 3, unigênito, e nisso se faz a sua glória, todo o poder, o nume, e unido ao Verbo hipostaticamente. Essa união hipostática com o Verbo é que o une ao Pai, e pleno de graça, graça é a palavra para o Espírito Santo, e de verdade também, o Espírito da verdade. Eu mandarei outro Consolador, o Espírito da verdade. Então, em João 1, nós temos a mais completa descrição de quem é Jesus, mas para os tolos, não. Então, agora sim, vamos ver como as outras passagens de Paulo. Vamos ler já disse a vocês, tanto faz ler na de Almeida, na versão de Almeida, a carta aos Hebreus. Eu marquei aqui. Em Almeida está Hebreus de um lado, Filemon de outro. Mas é a mesma coisa. Contudo, como me acostumei com a católica, então está aqui. Então nós vamos agora, já que nós mudamos de vídeo, então nós vamos começar pelos Hebreus, a carta aos Hebreus. Então, Epístola aos Hebreus. Já lemos uma vez, mas vamos ler. Muitas vezes, de modos diversos, Deus falou outrora aos pais pelos profetas. Agora, nestes dias que são os últimos, falou-nos por meio do seu Filho. Eu expliquei o que é filho, a união do Logos com Reshit, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual fez os séculos. Expressão que a Igreja Latina usava para o mundo, in secula seculorum. Quer dizer, o século dos séculos, amém. A eternidade, o tempo e o espaço e tempo. Ele é o esplendor da sua glória e a expressão do seu ser. Sustenta o universo com o poder de sua palavra. E depois de ter realizado a purificação dos pecados, sentou-se nas alturas à direita da majestade, tão superior aos anjos quanto o nome que herdou excede o deles, o nume. E glória é exatamente o nume, expressão do seu ser, ou seja, a substância que tem acesso através do Verbo à essência. Então Jesus também é substancialmente Deus, em existência o Logos encarnado, Deus, e coparticipante da essência do Pai, e pleno de graça e de verdade, como diz São João, então cheio do Espírito Santo. Nele está a plenitude. Deus completo, velado na carne. Pronto. Et verbum caro facto est.
tão superior aos anjos. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, sentou-se nas alturas. Sentou-se significa estar numa posição que agora não há mais do que aquilo que ele é. Não pode ir além. À direita da majestade, El Elyon, Deus único e verdadeiro, tão superior aos anjos quanto o nome que herdou deles. Né? O nome do sol é o seu poder de iluminar. Superior aos anjos, aqui o subtítulo vai dizer, o Filho é superior aos anjos. Portanto, a união de Reshit com o Logos é o Filho, e é claro que é superior aos anjos. E Jesus é a encarnação, é o Filho encarnado, que São João passa diretamente pelo Verbo e não fala do Filho, e vai diretamente à encarnação. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ora, o Verbo não poderia se fazer carne se não fosse Reshit, se não fosse um ser criado. Né? Deus não pode mostrar a sua face, Deus não pode se tornar carne, Deus não pode ser um homem. Então, Javé pode, um anjo pode. Javé aparece em forma de 3 anjos a Abraão debaixo do corral do Mamre, e ali Abraão manda assar um vitelo, faz um bolo de farinha e queijo. Então fica esperando, né, fica aguardando, olhando, vendo os 3 anjos, e um deles é Javé. É fácil explicar isso pela teogonia babilônica, quando Marduk se torna Javé, ou seja, o Cristo é proclamado pelos deuses como sendo o maior dentre os deuses, abaixo apenas de Anu, que é o Pai. Né? Muito parecido, e aí você só pode compreender tudo isso que eu estou lhe dizendo se você tiver o conhecimento da mitologia comparada e religiões comparadas. Senão, se você ler a epopeia Enuma Elish, você vai ver a luta de Marduk com Tiamat e como é que ele vence Tiamat, porque tem 10% do poder de cada um dos 300 deuses. Vencido Tiamat, ele cria o céu e a terra de baixo, porque o de cima já está criado pelos anteriores, pela própria Tiamat e Apsu, e passa de mão para mão. Deles 2 passa para meu avô, quando Marduk se dirige aos deuses ancestrais, ele se dirige a Anshar. Meu avô Anshar, não temas, eu defenderei o trono divino, quer dizer, do Deus Supremo. Né? É uma religião enoteísta, mas é muito semelhante, e a influência na Bíblia hebraica é muito grande. E aí, mas quem está no trono reinando é o Anu, e sua esposa Anat. Então, Marduk, filho de Enki, ou Ea, vai se transformar em Yahvé. Então, ele, Yahvé, como já disse antes, é Marduk, mais Ea, Enki, mais Havá. Mas o nome Marduk some e fica só Yahavá, daí para Yahvé é um pulinho. Pois bem, então o Filho é superior aos anjos, a Epístola aos Hebreus. Agora estamos provando aqui que Jesus é Deus, porque ele tem 3 potências. Homem, encarnou-se por obra e graça do Espírito Santo no seio da bem-aventurada sempre Virgem Maria. Agora vamos ver a Epístola aos Colossenses. O hino também, são hinos que os antigos cristãos cantavam. Né? Aquele dos Hebreus, não se sabe quem é o autor da carta aos Hebreus. Né? Eu, quando estava no Mosteiro Beneditino, me diziam que era a de Paulo, estava incluído Filemon, e depois de Filemon, Hebreus. Então vem na sequência das 14 cartas que na época eram chamadas paulinas, mas uma equipe de teólogos alemães descobriu que não. O autor da carta aos Hebreus é outro, por quê? Porque é muito diferente o estilo, né? O objeto dele é o sumo sacerdócio
de Jesus Cristo. Cristo é Jesus, sumo sacerdote, ungido pelo Pai no Evo e consagrado por João Batista no batismo. Então, tudo isso. Então, ali, naquela época, era considerado, os hebreus eram considerados uma das cartas de Paulo. Depois de um percussiente, de uma peneirada, então se percebeu que a Epístola aos Hebreus é de um autor desconhecido, porque a Epístola de Paulo, todas elas se baseiam na ressurreição. O foco é a ressurreição de Jesus. Jesus morreu, pagou pelos nossos pecados e ressuscitou. Porque com ele, na morte, pregado na cruz, morreram os nossos pecados. E aquele que nele crê, tem seus pecados perdoados. Aceita isto, e só por aceitar, acontece. Então, você tem um poder semelhante ao do Filho. Eu quero, pronto. Aceita Jesus? Sim, aceito Jesus como meu Salvador. Pronto, são perdoados seus pecados. E aí João diz, nas cartas de João, ele diz: filhinhos, não pequeis, mas se por acaso pecardes, tendes um poderoso sumo pontífice que é capaz de interceder por nós ao Pai, que compreende a nós, porque como nós, tornando-se homem, sofreu todas as coisas que o homem sofre. Então ele sabe, viveu. E quando eu, nas minhas fraquezas, deixo de ser fiel a ele, ele sabe. Passou por aquilo. Então ele pede ao Pai. E ele já perdoa. Quer dizer, o querer dele, é o querer do Logos. Então ele só quer o que o Logos quer. E o que Deus quer? Que todos os homens se salvem. Portanto, perdoar os pecados é justamente o anúncio, a novidade que Jesus traz. O poder de perdoar os pecados. E os fariseus entendem isso quando ele diz ao homem, o paralítico que desce: tende confiança, filho, teus pecados são perdoados. Esse homem blasfema, diz um fariseu. Só Deus pode perdoar pecados. Ora, quem é Jesus? Deus. E é todo esse o nosso esforço. Então eles conheceram, por isso o mataram, né? Então, uma maldade sem fim, inominável, mas essa é a sociedade criada por Esdras, agora, 430 anos depois, fariseus e escribas, que dominam os saduceus e dominam Tibério, que está lá em Roma, através da superstição e da medicina. E às vezes, no caso de Nero, Popéia, que era uma mulher gostosa, saborosa e muito inteligente e judia. Então, aí nós vamos entender que o anúncio do Evangelho é justamente isso. Vocês adoram o que não conhecem, disse Jesus à samaritana. Nós, quer dizer, uma elite do judaísmo, na qual ele se inclui, rabis, adoramos o que conhecemos. Então ele se refere a ele como rabi, a João como rabi e a outros rabis como Shabatai, como o mais famoso deles, Eli, como o mestre de Paulo, Gamaliel. Paulo diz: sou fariseu, discípulo de Gamaliel, então pertencia à canalha de Esdras e mudou, caiu do cavalo. Então agora vamos ver como é que Paulo diz, agora sim, Paulo, para provar que é Paulo, Epístola aos Colossenses. Agora é aos Colossenses, agora é de Paulo. Essa indubitavelmente. A dos Hebreus foi errado, a igreja considerou isso, mas o foco da Epístola aos Hebreus é o sumo sacerdócio de Cristo para lembrar ao Pai que fez a redenção dos nossos pecados, que comprou, nos redimiu. Agora, se o Pai condenar, será ele. Então, queres me condenar? Me condena, mas o Pai não condena ninguém. O Pai assume a bondade. Deus é amor, diz João, e quer que todos os homens se salvem. Então, quando você pensa em pecar, Deus já lhe perdoou.
E se você efetivar o seu pensamento, Deus vai lhe perdoar. Agora, quem é que não perdoa? Javé. Javé é a lei. Por isso ele vai ditar a lei no Sinai. O pacto do Sinai é a revelação de Javé. Moisés é o porta-voz de Javé. E Javé tem autoridade para ditar aquela lei, porque ele é o porta-voz do Filho, Reshit, unido ao Logos. Então, veja, é complexo, é uma teia de aranha, mas recebi a graça do entendimento, um dos carismas do Espírito Santo. Para mim, isso é claro como água. Eu estou tentando dizer da melhor maneira possível, mas sem sair da linguagem teológica. Admiro o Jonathan e o professor Silva. Não é Silva, o nosso queridíssimo arqueólogo, Rodrigo Silva, né? Porque eles conseguem uma linguagem jornalística, que é um registro familiar, né? Eu me mantenho no registro clássico, então, usando os termos teologicamente utilizados. Então, agora temos a Epístola aos Colossenses, já lemos aos Hebreus, que não é de Paulo. Paulo vai se fixar na redenção e na ressurreição, enquanto que Paulo, João, Lucas, e enquanto que os Hebreus vai focar somente o sumo sacerdócio de Jesus Cristo. Todo o assunto da Epístola aos Hebreus é Jesus é o sumo sacerdote. Portanto, o Cristo, que é Javé, fez uma lei, claro, obedecendo à vontade do Filho, mas foi necessário. Durante esse tempo, Paulo vai dizer, a lei foi o pedagogo. Foi através da lei que os homens de coração duro foram levados a se dobrar o serviço, dobrar o pescoço para adorar a Deus, porque eles se consideravam eles próprios deuses. Ainda tem muita gente como carnal que se considera Deus. E como diz o professor Marco Eberlin, quem não acredita em Deus acredita em quê? Bobagem. ETs, discos voadores e seja lá o que for. Então nós cremos em Deus. Então graças a Deus, Ele nos deu esse privilégio. Crer é um dom. A fé é um dom. Não depende de você. Não é o seu esforço, né? Fé, esperança e amor são dons, os 3 dons de Deus. Agora, nós conquistamos nesta vida, pelo mérito e pelo esforço, né, a justiça, a temperança, a fortaleza e a prudência. Essas 4 virtudes nós conquistamos. Mas as 3, fé, esperança e caridade, o amor, são dons, são doadas, são dadas a nós por Deus. Então 4 são conquistadas, né? Fortaleza, justiça, temperança e prudência. E 3 são dadas de graça. Mas sem essas 3, nós não conseguiríamos conquistar as outras 4. Meu Deus, eu vejo tudo com tanta clareza. Como eu gostaria, como o meu coração salta e como eu estou cheio de emoção pela graça recebida, concedida a mim pelo amor de Deus, sem nenhum mérito da minha parte. Recebi o dom do entendimento. Leio a Escritura e vejo nela tudo claramente. Isso é um dom de Deus. Isso, meus amigos, meus visualizadores, não é de mim. Isso não me pertence. Isso é um carisma. Eu leio a Escritura e entendo como se fosse uma carta sua. Acabei de ler um dos mais novos inscritos que diz, professor Marlanf, eu sou um novo inscrito, me chamo, aí dá o nome dele, né? Recebi o link do seu irmão Marconi e agora me inscrevi no seu canal e estou vendo seus vídeos. Mas o YouTube está te boicotando, porque os inscritos não recebem todos os seus vídeos. Está vendo, YouTube? Então está aí, uma denúncia feita por um inscrito no meu canal, canal do professor Marlanf, o vídeo anterior a este, né? É só vocês verem, há uma denúncia, eu posso fazer isso explicitamente, porque ele está inscrito e ele diz, o YouTube está boicotando os seus vídeos.
Nós nos inscrevemos e cada vez que você faz um vídeo, isso deveria nos ser avisado. É assim, a regra é esta. Um sininho toca alguma coisa, faz um barulho e você sabe, alguma coisa entrou no meu telefone. E aí você vê um vídeo meu. O YouTube está boicotando você, professor Marlan Filho. Eu não recebo, sou inscrito, mas não recebo todos os seus vídeos. Eles mandam o que eles querem, porque eu estou falando a verdade, e falo o que a maçonaria é, e falo o que as sociedades são, e falo e desvelo os segredos bíblicos que somente alguns poucos sabem, e Jesus Cristo diz, na época dele era assim. A samaritana, portanto o povão, não conhecia Deus, não sabia disso que eu acabo de dizer nesses vídeos. Por isso o YouTube, talvez, se é uma denúncia de um dos meus inscritos, vou colocar, quem quiser vai ver no vídeo anterior, eu, entre o vídeo anterior e este, recebi uma mensagem, essa mensagem ele dizia: o YouTube não manda todos os seus vídeos para os inscritos, agora já temos 10, o meu queridíssimo irmão Everaldo se inscreveu, então não são mais 109, são 110 inscritos. Ele deveria receber todos os vídeos, todos, à medida que eu faço e se torna público, ele receberia. A denúncia, não lembro agora o nome da pessoa, porque eu não conheço, sou de Canindé, amigo do teu irmão Marconi, ele me passou seu link e eu me inscrevi no seu canal, mas o YouTube está boicotando o seu trabalho, não envia todos os seus vídeos, porque você diz coisas que eles não querem. Está vendo? Isso é uma denúncia. Que todos saibam. Talvez até terem do ar. Paciência. Não posso fazer nada. Mas é isto que ele denuncia. E eu vou colocar essa denúncia, então, no espaço reservado para a denúncia do YouTube. Então esta é de São Paulo, Colossenses, sem dúvida. Preâmbulo. Isso não é da Escritura. Endereço e saudação. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, portanto, Jesus, junto com Javé, sua criatura, mas Jesus, a carne de Jesus é produzida por Javé. É Javé, no mundo de Javé que Jesus está, o nosso, o mundo dos titãs. Isso nós já falamos. Pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos que estão em Colossos, e fiéis em Cristo, ou seja, agora Javé e Jesus são a mesma coisa, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. El, ou Elohim. Então aqui está claro, ele se identifica. Nos Hebreus, na carta de Hebreus, não se identifica. Então essa é dele. E aí, como é que ele vai louvar ao Cristo, que agora Jesus é o Cristo? E ele vai dizer isto, a samaritana: vós adorais o que não conheceis. Nós, eu, o Rabi Shabatalion, o Rabi Hillel, o Rabi Shammai, o Rabi Gamaliel, o Rabi Eleazar, conhecemos isto que eu estou passando para vocês. É uma sabedoria mantida na mão de poucos que eu estou colocando agora para muitos, para todos os que quiserem. Não por mim, mas por aquele que me mandou, como João no deserto. Vós do que clamando no deserto, endireitai os caminhos do Senhor, né? Anunciai o Evangelho, diz Paulo. Ai de mim se eu não pregar, ai de mim se eu não disser isso. Então, se o YouTube estiver boicotando, estou ouvindo a equipe do YouTube, se não estiverem boicotando o meu canal, então o meu novo inscrito, que é amigo do meu irmão Marconi, que fez essa denúncia, eu não estou recebendo todos os seus vídeos. O YouTube está boicotando o seu trabalho. Talvez esteja, não sei. Mas aqui está feita a denúncia em público, para todos. Eu vou fazer essa denúncia à diretoria do YouTube. Então vamos ir lá. Agora, Paulo, sem dúvida nenhuma. Ele é a imagem de Deus invisível, ou seja, Elohim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o primogênito de toda criatura, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Já está remetendo a Bereshit, em Reshit. As visíveis e as invisíveis, ou seja, nós no mundo dos titãs e os anjos no mundo de Javé. É no mundo de Javé que se faz os anjos, né? Através da substância que o Pai, através de Reshit,
cria, quando diz fiat lux, e separou a luz das trevas. Então fez a substância dos anjos bons e dos homens bons, e a substância dos anjos maus e dos homens maus, luz e trevas. E é isto que Jesus vem aclarar, e é isto que está claro e evidente na Bíblia. Ele é a imagem do Deus invisível, voltando, o primogênito de toda criatura, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele criou para si. Ele é antes de tudo, ele existe antes de tudo, ele é. Ei é, Asher, ei é. Eu sou o ser, né? Então, eu sou. Só Deus pode dizer isso. Então, ele é. Javé vai dizer, mas Javé não vai dizer de si. Ele é apenas a boca, o alto-falante do Filho, daquele que o criou. Ou seja, o Filho, que é a união de Reshit com o Logos. Né? Quando ele diz, então, quando Javé fala, é nisso que ele fala. E a lei do Sinai é dada com a permissão, né, de Elohim, e com a permissão, portanto, e com a ação, aliás, a permissão de Elohim, a ação do Filho, que é Reshit, com o Logos, cria Javé, que eu já mostrei para vocês aqui várias vezes, uma imagem feita dele, não se tem a imagem, você tem a imagem de Jesus, você tem a imagem, aqui seria a imagem do Cristo. Então, os cristãos novos, aqueles que foram convertidos, não se contentaram, não conseguiam abstrair para adorar um Deus que eles não conheciam. Então, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, diz ele à samaritana, ao povão. A salvação vem dos judeus. Ela diz, eu sei que quando Cristo vier, nos explicará todas as coisas. Portanto, nós adoraremos o Deus verdadeiro e o conheceremos. Ele diz, mulher, sou eu que falo contigo. E o idiota do carnal diz, Jesus nunca disse que era Deus, que era Cristo. Vai catar a caquinha. Vou te contar. Não, ele nunca disse que era Cristo, ele nunca disse que era Deus. Tá bom. Ele é, antes de tudo, e tudo nele subsiste. Quer dizer, ele sustenta, como se eu sustentasse esse livro com as minhas mãos, ele sustenta a criação dele, feita pelo Filho, portanto, não apenas por Reshit, mas Reshit é quem recebe essa glória. Bereshit em Reshit, bara Elohim et hashamayim vet haeretz. Estou citando Gênesis 1:1. Em Reshit, bara, criou, bara só é usado, esse verbo, para Elohim. Você vai ver que em Gênesis 2, que é a criação de Javé, o verbo é iash, é fazer. Javé é um Deus fazedor. Elohim é um Deus criador, no sentido de tirar de si, da sua substância. Jesus, da sua substância, faz Javé. Elohim, da sua substância, faz Reshit. Simples assim. Ele é anterior a tudo e tudo nele subsiste. Ele é a cabeça, Resh, por isso Reshit, da igreja que é o seu corpo. Ele é o princípio, aqui no sentido de príncipe, já que o rei, ele diz, Jerusalém é a cidade do grande rei, porque a Arca da Aliança está lá, estava. E é nela que ele reinará quando Deus for tudo em todos. O primogênito dos mortos, o único que ressuscitou. Todos os outros foram reavivados. Então Lázaro não ressuscitou. Ali a ressurreição de Lázaro, diz o subtítulo, não houve isso. Jesus reavivou Lázaro. A ressurreição do filho da viúva de Naim não é ressurreição, é reavivamento. É como acontece quando os médicos com desfibrilador fazem com que uma pessoa que teve uma parada cardiorrespiratória volte à vida, mas ela vai morrer. Nós temos vários exemplos de EQMs, experiência quase morte, que são reavivados e que voltam a vida. Não é ressuscitado. Quem ressuscita não morre mais. Só quem ressuscitou foi Jesus Cristo.
Então, é inadequado o nome ressurreição de Lázaro, ressuscitou o filho de Naim, ressuscitou a filha de Jetro, ou Jairo, desculpa, a filha de Jairo, né? E o profeta Elias ou Eliseu ressuscitaram o filho da viúva de Sarepta, na Cirofenícia. Então, está errado. O nome não é ressuscitar, só um ressuscitou. O primogênito da criação, o primogênito de Deus, o Filho, Jesus. Só ele ressuscitou. Morreu e ressuscitou. Pois em tudo ele tem a primazia. Em todas as coisas ele é o príncipe. Nele aprove a Deus fazer habitar toda a plenitude. A carta aos Hebreus vai dizer: Deus o fez herdeiro de sua plenitude, do seu poder. É a mesma coisa. Nele, Deus, Elohim, quis que habitasse toda a plenitude. Portanto, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o poder, né, do Deus uno e trino, e através desse poder ele faz Yahvé, que é um anjo, que é adorado por nós, e os judeus querem que nós o consideremos como sendo o Deus uno. Aqui está a representação de Yahvé. Olha só, está vendo? Ó? Os anjos, ele brilha, ele resplandece no mundo dele, ele resplandece como Deus, porque ele é divino, ele pode dizer isto. E o que ele fala é aquilo que ele sabe que Jesus, como Reshit, como o Filho, como Elohim é. Yahvé não é Deus por si mesmo, ele é Deus por participação, por ser criado para fazer com que os homens, como João Batista, crescem em Jesus. Então faz a lei para educar. E Paulo vai dizer isso muito bem. A lei foi o pedagogo, mas ela caiu. E aí vem o Evangelho. Agora a lei é feita por Jesus Cristo, que vai dizer que é Eié. Ele vai pronunciar essa palavra A, Aleph, Eié. Asher, Eié. Ele vai pronunciar Eié e vão tentar apedrejá-lo várias vezes. Então aqui está, nesta página, Yahvé, o Cristo, como Deus no seu mundo, sendo adorado pelos anjos. Vou ler a criação de Yahvé. É uma coisa belíssima que em Gênesis 2 tiraram, provavelmente o profeta Jeremias tirou. E aí, mas foi rescaldado, foi resgatado. E nós temos. Então, poderei ler para vocês a criação de Yahvé. É linda. E em Gênesis 2, no que nós temos, é chamado paraíso. Yahvé plantou no, jardim, no Oriente, nas bandas do Oriente, o paraíso. Não, tudo que Yahvé criou era um paraíso. Está aqui. Eu vou ler para vocês daqui a pouco. Deixa eu terminar a leitura das cartas de Paulo, provando que Jesus é Deus. Pois nele aprove a Deus fazer habitar toda a plenitude e reconciliar por ele e para ele todos os seres, os da terra e os do céu. Ou seja, os homens e os anjos que foram postos à prova. Os anjos não eram imunes ao pecado. E depois de serem testados, provados, aqueles que foram bons são chamados anjos, e aqueles que se rebelaram contra eles, chefiados por Satã, o obstaculizador, foram precipitados. Nós temos aqui uma figura, uma gravura, que mostra a precipitação de Satã. Satã precipitado. Não é Lúcifer, tá? Não caiam nessa besteira de dizer que é Lúcifer. Olha aqui, ó. Satã precipitado. O querubim que caiu. Então, o serafim, aliás. O serafim que caiu. Então, foi precipitado. Ele perdeu a batalha contra Micael. E aí, nós dizemos que aquela imagem é de Micael, mas não é não. Quando eu ler ali, vocês vão ver que tanto São Jorge quanto São Miguel são representações de Yahvé. Então já lemos a parte dogmática.
reconciliou por ele e para ele todos os seres da terra e do céu, realizando a paz em nossos corações, pelo sangue derramado na cruz. Agora vamos à carta aos Filipenses, também é de Paulo. Epístola aos Filipenses. Então, vamos aqui. Epístola aos Filipenses, também é de Paulo. Paulo e Timóteo, portanto, os dois estão juntos, servos de Cristo Jesus, Jesus e Javé, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos com seus episcopos, ou seja, administradores, e diáconos, servidores. A vós graça e paz, o Espírito Santo e aquilo que ele traz, os dons e os carismas. E Jesus Cristo promete que bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A terra prometida a Abraão não é esta terra criada pelos titãs, é aquela que está no Gênesis 2, o pecado de Adão e Eva. A terra prometida é justamente o paraíso de Javé e depois, de uma maneira que nós não conseguimos entender, a união dos três mundos, né? O mundo de Elohim, o mundo de Yahvé e o mundo dos titãs, que somos nós que fizemos. Nós criamos este inferno onde nós estamos, né? Ou purgatório, digamos assim, porque aqui tem bem e mal e no inferno só existe o mal. Então, ação de graças e oração. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que eu me lembro de vós. Aqui ele está falando em Cristo Jesus. Ou seja, Cristo unido a Javé. Jesus unido a Javé. Esse aqui é Cristo Jesus. Desmarcou aqui alguma coisa. Mas não tem problema. Então, Jesus, de condição divina, não considerou o ser igual a Deus como algo a que se apegasse ciosamente, mas esvaziou-se a si mesmo e assumiu a condição de servo, tomando a forma humana. E, achado em figura de homem, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o sobreexaltou grandemente e o agraciou com o nome que está acima de todo o nome, o poder que está acima de todo o poder, Deus. De modo que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e nos infernos. E toda a língua confesse Jesus Cristo, quer dizer, Jesus homem, que já é a união de Reshit com o Logos. Agora Cristo, Javé, portanto é uma tríade, Jesus é uma tríade, ele é homem, ele é Yahvé, ele é o Logos, ou melhor, ele é Elohim. E toda a língua confesse, Jesus Cristo é Senhor, para a glória do Pai. Meu El, lama sabachthani. Eli, lama sabachthani. Mais claro do que isto, só dois issos. Aqui está aos Filipenses, já li aos Colossenses, já li aos Hebreus. Eu acho que caiu aos Colossenses. E gostaria de marcar, está aqui. Pronto, então desculpem. Deixa eu apanhar o marcador e vou colocar, porque se eu precisar de novo, lerei. Aqui é só o Novo Testamento. Mas a mesma coisa estaria aqui se eu lesse nessa epístola, a mesma epístola em Almeida, que é a Bíblia, digamos assim, clássica dos protestantes, dos nossos irmãos que se honram com o nome de cristãos, né? Filemon de um lado, Hebreus de outro. Filemon é de Paulo. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, amado Filemon, também nosso colaborador. Agora olha só, aos Hebreus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelo profeta, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Mesma coisa, versão de Almeida. Então, simples. Para mim, extremamente simples. Eu conheço aquele a quem adoro. Disse Paulo. Eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso. Mas eu o conheço. Ele habita em mim pela sua graça.
pela sua bondade e pelo seu amor. Ele em mim e eu nele, como ele disse, e todos em ti, ó Pai. Essa será o momento final. Este será o momento final. Então, ainda não é aqui que eu lerei a criação de Javé. Já estamos aos 40 minutos. Chega. Então, vamos ler, vamos começar a próxima. Já provamos aqui, pelas Escrituras, que todo aquele que disser, Jesus nunca disse eu sou o Cristo, em João 4, né, ele diz à samaritana, quando ela diz, sabemos que quando Cristo vier, nos explicará tudo, o que eu estou explicando para vocês, por uma graça dele, que me deu o dom do entendimento, então, e o dom da fortaleza, porque agora toda vez que eu peco, eu sinto uma dor aguda no coração. E eu aí faço tudo, uso todas as minhas forças. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua mente e com todo o teu entendimento. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então eu sinto o que não sentia antes, pecava e não sentia nada. Agora eu sinto uma punhalada no coração. O coração dói, dói de verdade. Quando eu falo nele, o espírito geme e eu choro. É o meu gemido. Então, não se preocupem com essas lágrimas. São o gemido do espírito no meu coração. Ele diz, ele geme em nós, o próprio espírito geme em nossos corações, clamando, Abá, Paizinho. Desculpem. Então, pararemos aqui. Deem seu like, inscrevam-se no canal e até a próxima. E desculpem mais uma vez por eu ter interrompido sem querer. Toquei no mouse e o mouse deu um clique no parar o vídeo. Então agora está completo.